Nós já falamos sobre uma estrutura de dados muito importante, na verdade a mais importante nos jogos, que são os grafos de cena. Os grafos de cena, eles vão conter toda a informação que está dentro de uma cena, e a gente já viu que uma cena não é exatamente o jogo vai ser composto por várias cenas, mas cada cena é aquilo que está carregado na memória naquele instante do jogo. Então, o grafo de cena, ele estrutura todo o jogo que está presente, digamos assim, na memória naquele instante. Além do grafo de cena, nós vamos ter várias outras estruturas de dados. E aí, cada estrutura de dados vai estar focada dentro de algum determinado escopo. No caso das malhas 3Ds, que vão ser compostas por polígonos, e hoje, mais do que polígonos, são triângulos, nós vamos também precisar criar algum tipo de estrutura inteligente, eficiente, para conter e encapsular toda essa quantidade de triângulos e também, de alguma forma, organizá-los de acordo com algum tipo de critério. Materiais, tipo de parte do objeto, alguma coisa assim. Bem, então vamos falar agora sobre alguns desses tipos de estruturas. Isso aqui é todo um tema grande de estudo, de pesquisa até, porque na verdade a gente tem muito interesse em criar, representar as malhas de uma forma bem compacta, inteligente, que a gente consiga, de certa forma, percorrer a topologia da geometria bem rápido, no caso de uma colisão, por exemplo. Então, vai ainda, no futuro, haver muitas outras propostas neste sentido. Basicamente, o que nós queremos encapsular dentro de uma estrutura de uma geometria consiste nos vértices da malha, nas faces formadas por esses vértices e, eventualmente, algumas informações extras que estão atreladas a um conjunto de faces, a um conjunto de triângulos, como, por exemplo, o material de um determinado grupo de triângulos. Lembrando que uma malha pode ser composta por vários materiais diferentes, texturas diferentes, mas para um mesmo objeto que está numa mesma malha. Então, basicamente, nós vamos ter nas nossas estruturas de dados uma lista de vértices, e os vértices são também, por sua vez, uma pequena estrutura formada pelas coordenadas x, y, z, e no caso, vamos ver que podemos também ter uma coordenada homogênea, que vai conter a posição espacial daquele vértice. Depois nós vamos ter as faces, e as faces elas vão ser compostas por vértices. No caso de triângulos, nós vamos ter uma simplificação na nossa estrutura de faces, porque vamos saber que sempre vamos ter 3 vértices para compor uma face. E, finalmente, algum outro tipo de dado, como, por exemplo, os materiais, que vão conter aí, para cada material, uma lista de triângulos que usufruem daquele material específico. É claro que, se nós temos aqui uma lista de faces e a face vai ser composta por vértices, nós não vamos repetir toda a informação do vértice aqui. Na verdade, nós vamos ter um ponteiro para os vértices que compõem a respectiva face. De maneira que, se eu eventualmente mover um vértice, eu não vou ter que fazer nada nesse triângulo, a não ser que eu realmente esteja transformando esse triângulo de forma que eu tenho que mudar de um vértice para outro. Mas aqui nós só temos um ponteiro mesmo para esse vértice. E se eu alterar esse vértice, eu só vou alterar essas informações que estão aqui. E a mesma coisa a gente pode dizer que acontece para os materiais. Se eu tenho aqui um material que corresponde a uma lista de faces, mesmo que eu eventualmente mude as faces, ou mude os vértices dessa face, faça alguma transformação com elas,
o material permanece o mesmo e eu não tenho que mexer nada aqui, porque ele é só um ponteiro para a face, no caso para o triângulo. Pensando dessa maneira, nós vamos chegar a uma estrutura de dados bem simples, uma das mais simples, na verdade, chamada Vertex Mesh, a Face Vertex Mesh, que na verdade é uma lista de faces e uma lista de vértices que compõem cada face. Então, na estrutura Face Vertex Mesh, nós vamos ver que na lista de faces, nós vamos ter, por exemplo, a face 0 vai ser composta pelo vértice 0, vértice 4, vértice 5. E aqui no vértice 0, nós vamos ter, digamos, as coordenadas 0, 0, 0, x, y, z. Aqui, obviamente, deveria ser um float, mas só por questões de ficar mais curtinho, a gente botou bem simplificado aqui. Mas, nessa estrutura, opcionalmente, a gente também pode colocar para cada vértice uma lista ligada, neste caso, de todos os triângulos, de todas as faces aos quais esse vértice é adjacente. Então, se a gente observar que o vértice 0, ele vai ser adjacente à face 0, à face 1, à face 12, à face 15 e à face 7. Isso vai, de alguma forma, facilitar, na hora de ter que enviar os triângulos para o pipeline, a busca do vértice em questão. Como eu disse, isso é opcional, mas se a gente tiver, em algum momento não tiver essa informação, talvez a gente tenha que fazer uma busca aqui, que pode ser um pouquinho desgastante, para ver quais são os triângulos que possuem o vértice 0, por exemplo. Vamos, no entanto, dar mais atenção a uma estrutura de dados que é mais usada ultimamente, chamada Winged Edge Meshes. Essa estrutura de dados, ela, na verdade, vai ter além da lista de triângulos, de faces e a lista de vértices, nós vamos também incluir uma lista de arestas. E a lista de arestas é uma das listas mais importantes dessa estrutura. Bem, como vocês podem ver aqui, na nossa lista de vértices, nós vamos ter, em primeiro lugar, aqui nessa primeira coluna, as coordenadas x, y e z de cada vértice em questão. E, na verdade, a lista de faces não vai ter um ponteiro diretamente para a lista de vértices, mas vai ter um ponteiro para as arestas que compõem esse triângulo, essa face. Então, nós vamos ter aqui essa terceira lista, chamada lista de arestas, edge list, e aí nós vamos ter aresta 1, edge 0, desculpa. Edge 0 vai ser a aresta formada pelo vértice 0 e vértice 1. Obviamente, nós vamos sempre só ter um par de vértices para cada aresta. Então, aqui nós temos o vértice 0, o vértice 1. E isso aqui compõe a aresta número 0. E assim por diante, vamos ter toda a lista de arestas que compõem a minha malha. Depois, na nossa lista de triângulos, de faces no caso, mas vamos pensar em triângulos, nós vamos ter que o triângulo 0, a face 0, vai ser composta pela aresta 4, 8 e 9. Então, nós temos aqui o triângulo 0 e vai ser composto pela aresta 4, 8 e 9. Na lista de arestas, nós vamos também observar que vamos incluir quais são os triângulos adjacentes a esta aresta. Então, a aresta, por exemplo, 0, vamos pegar a aresta 9, que está mais fácil de enxergar aqui. A aresta 9 tem como triângulos adjacentes, ou seja, ela é comum para os triângulos 0 e 1, para a face 0 e 1. Então, está aqui, face 0 e 1. Em topologias convencionais, onde a gente vai ter uma malha fechada, sem nenhum tipo de problema de topologia, nós vamos ter tipicamente duas faces, dois triângulos adjacentes para cada aresta. Então,
Vocês vão observar aqui que nós vamos ter sempre um par de triângulos para cada aresta. Ok, até aí tudo bem. E finalmente nós vamos ter uma última coluna aqui no campo de arestas, que vai ser uma coluna composta também de arestas. E esta lista de arestas, dentro das arestas, é o que vai dar o nome de Winged Edge a esta estrutura de dados. Winged, podemos pensar que remete ao nome de asa, alada. Então, por que digamos assim, arestas aladas, malhas arestas aladas, ao pé da letra a tradução, né? Então, nós vamos observar que aqui, nessa lista de arestas, dentro do campo de arestas, vamos ter 4 arestas sendo colocadas. Bem, e como é que nós vamos construir esta lista? Observem aqui que nós temos uma aresta e em cada vértice que compõe essa aresta, em cada par de vértices dessa aresta, nós vamos ter várias arestas chegando e várias arestas saindo daqui. Nós vamos pegar a primeira aresta no sentido contrário ao relógio e vamos pegar a última aresta no sentido contrário do relógio. E essas duas arestas, se vocês observarem, formam como se fosse uma asa aqui. Essas outras duas arestas também formam como se fosse uma asa. E por isso vem o nome de winged. E aí nós vamos colocar esse par de arestas que chegam e esse par de arestas que saem dentro dessa lista de arestas que está para cada aresta. Então, se a gente pegar a aresta 9, vamos ver que chega o 4 e 10. Então, a aresta, na verdade, sai aqui, está como sair 4 e 10. E a 8 e 0. 8 e 0. Observe que há outras arestas também. Por exemplo, aqui desse lado tem a 4 e 10, mas também está chegando a 16 e a 5. Nós vamos pegar as duas que estiverem com menor angulação em relação à aresta, em questão. Que seria o mais próximo em cada um dos sentidos da aresta original. Bem, para que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso porque, topologicamente, a minha malha fica mais fácil de ser percorrida, mais fácil da gente andar de triângulo para triângulo, de ver as vizinhanças, de consultar quem é o triângulo vizinho de mim, ou quem é a aresta que é vizinha a mim, e vários problemas aí de geometria computacional são mais facilmente e eficientemente resolvidos desse jeito. Então, essa é a estrutura Winged Edge.